Alô, alô, teste. Meu microfone tá ligado? Perfeito, obrigado. Obrigado. A gente tem um costume de dar uns 5 minutos para que as pessoas entrem, né? Aquela famosa margem de erro, para quem tá chegando agora, e a gente começa em 5 minutos. E aí, Thiago? Tem alguns rostos conhecidos ali. Thiago, Thiago, para quem não sabe, é um cara bem ativo na comunidade de estatística também, no LinkedIn, nos nossos grupos de Telegram. Enquanto a gente não começa, ah, vocês podem fazer pelo chat mesmo uma breve apresentação de vocês, contando com o que vocês trabalham, com ah, as suas expectativas em relação ao curso. Ao longo do curso a gente vai só dar esses 5 minutinhos de imagem, de, de, de tolerância para que as pessoas entrem e tal, mas com o tempo vocês podem se apresentar, falar um pouco do que vocês trabalham. Se vocês quiserem, podem colocar o LinkedIn de vocês, isso é sempre legal ter esse networking. E aí, após esses 5 minutos, a gente começa. Eu tô trabalhando com duas telas, tá? Então, eu tô com o meu monitor aqui olhando para frente, onde eu tô com o R aberto, o RStudio aberto, e eu tô com a segunda tela, que é onde está a plataforma de vocês, onde eu tô vendo o que vocês estão falando. Então, analista de sistemas, fazendo pós-graduação de ciência de dados, legal. Galera de ciência de dados, muita gente vem de TI, né? Muita gente vem ou de TI ou de estatística, né? Área atuarial, parabéns, tem muita coisa a ser utilizada de ciência de dados em ciência atuarial. Sim, só se você conseguir, se você não, né? Quando você conseguir abandonar o Excel e fazer tudo via R, ou alguma outra linguagem de programação, Python também é válido, você vai se destacar bastante. Então, ciências atuariais tem tudo a ver com ciência de dados também. Tá aí o Thiago, conforme comentei, cara super ativo na comunidade de estatística, com o canal no YouTube dele, com o LinkedIn dele também, nos nossos grupos de Telegram.
Eu perdi uma galera aí, deixa eu ver, desculpa. Luiz, mora na Argentina e trabalha com plano de saúde, legal. Deve estar trabalhando bastante nessa crise da pandemia. Analista OLAP. OLAP, eu acho que eu já trabalhei com isso. Se for o que eu estou pensando. Mas também tem bastante coisa a ver. Vai se beneficiar bastante desse curso. Técnica de automação, graduando de ADS, tirando da Science R Python, maravilha, esse curso vai ajudar bastante. Jesus Lidiano. A linguagem de programação é isso mesmo. Gabriela, jornalista do G1, para quem não conhece, já fez trabalhos muito legais com R no G1, parabéns. Dandara, estudante de ciências sociais, sociologia digital, legal, tem bastante aplicabilidade também. Eu conheço uma galera bem legal de ciências sociais que usa ciência de dados, inclusive pacotes em R. Sim, pode divulgar os links do Telegram. Posso, assim que eu conseguir eles. Quando a gente der uma pausinha para exercícios, eu vou atrás do link do Telegram. Ou se você puder divulgar também, Thiago, fica à vontade. Prazer, engenheiro. Eu também sou engenheiro, na real. Sou engenheiro de produção. Eu vou me apresentar um pouquinho. Que horas são? 4h05. Tem 34 pessoas. Já beleza, vamos começar. Estudante de economia. Eu gosto bastante de economia. Tem muita gente usando economia. Quer dizer, muita gente usando R em economia. Tem alguns economistas muito bons para seguir no Twitter, que sempre usam análise em R. Eu recomendo 2 caras. Carlos Góes, o nome dele, e o outro é o Léo Monastério, se não me engano. São economistas bem assim, influentes no Twitter, que sempre postam análises que eles mesmos fazem em R, ou em Python também. Sociologia política também, está relacionada com ciência política. Um grande amigo meu é doutor em ciência política e usa bastante R no trabalho dele para fazer modelagem. Já fez modelagem de muita coisa em política. Uma vez ele usou modelagem para ver se, uma vez que estavam acusando a Tabata Amaral, a deputada federal, de não estar seguindo a orientação do partido, ele usou modelagem em R para analisar essa hipótese. Eu resumi muito, muito bem. Doutorando em administração, o R é bastante utilizado no nosso programa. Legal. Bom saber que é utilizado na administração. Esse Luiz Paulo Fávero, eu confesso que eu não conheço. Paraibana, mora em São Paulo, legal. Também sou do Nordeste. Bom, deu o horário, então. Vamos começar. André também, colega de faculdade, legal. Bom, vou começar então, já deu tempo do pessoal chegar, então 35 pessoas de 50, legal, gostei. Bom, primeiramente, boa tarde, obrigado por todo mundo ter demonstrado interesse. Na verdade, houve mais pessoas que demonstraram interesse. A gente teve uma lista de espera, se não me engano, de 30 pessoas além da nossa capacidade de vagas. Então, pode ser que a gente repita essa experiência, mas a gente tem que analisar a viabilidade disso. Para quem não conhece, meu nome é Silas, eu tenho 26 anos, sou formado em engenharia de produção, e desde os últimos 4 ou 5 anos, eu trabalho com ciência de dados. Eu aprendi muita coisa lendo livros, vendo conteúdo na internet, tipo esse que eu estou fazendo aqui, então, situações parecidas com essa. E eu sou de engenharia de produção, né? Sou formado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Sergipe, e eu tenho colegas, inclusive, que estão nesse chat aí, que o nosso curso não cobria esse tipo de conteúdo, então a gente dava muita coisa por conta própria. E era uma coisa relativamente solitária, porque não tinha com quem conversar, basicamente, nem os professores conheciam esse tipo de conteúdo. Isso era o quê? 2014, 2015, de 2014 a 2016, que foi a época que eu estava na faculdade. Os últimos anos, pelo menos. Então, comecei a me sentir muito sozinho, porque eu estudava essas coisas, achava muito legal,
eu já tinha me achado profissionalmente, eu queria trabalhar com isso, mas eu não tinha com quem conversar. Basicamente, todo o conteúdo que eu tinha era na internet, e se surgir alguma dúvida, e eu também não tinha com quem contar sobre o que eu estava fazendo. Então, a alternativa que eu tive para expor ao mundo o que eu estava fazendo foi criar um blog. Então, para quem não conhece, é até surpreendente se tiver alguém aqui que não conheça meu blog, mas eu tenho um blog que se chama Paixão por Dados. Eu vou colocar o endereço aqui no chat. O endereço silasgonzaga.com, o nome do blog não é o mesmo endereço, em que eu comecei a publicar as coisas que eu fazia desde o fim de 2015 e tal, e aí o blog ganhou uma repercussão muito legal. Eu fui convidado a dar palestra em eventos e tal, eu consegui muitos contatos profissionais por causa desse meu blog, que me fizeram, assim, crescer bastante na minha carreira. Esses contatos profissionais viraram oportunidades de emprego, e assim em diante. Então, desde 2017, quando eu já estava trabalhando na área em ciência de dados, eu comecei a dar aulas para a Ebipad. Então, lá se vão mais de 3 anos dando aula, tanto presencial como online. Eu tenho um curso online também de análise de redes com R. Eu comecei pegando, tipo, a gente tem um curso no Ebipad chamado Ciência de Dados com R, que são 32 horas, dividido em 4 sábados. Geralmente eu já ofereço aos sábados. Eu comecei dando aula, só uma das 4 aulas, que o Ebipad já tinha professores, e com o passar do tempo eu virei o professor titular do curso. Sou eu, apenas eu que leciono esse curso. Também existem alguns outros cursos de outros assuntos, como séries temporais. Tem esse curso online que eu comentei, e essa é a primeira vez que a gente meio que vai fazer um meio termo. A gente vai dar um curso online ao vivo. Acho que é uma consequência de toda essa questão da quarentena, do fique em casa, que a gente está vivendo. A gente encontrou essa oportunidade de fazer isso, porque tem muita gente querendo aprender ciência de dados, muita gente mesmo, muita gente querendo aprender R, e todo mundo está precisando ficar em casa. A gente poderia estar fazendo um monte de outra coisa no domingo, mas estamos aqui estudando. E eu também estou estudando junto com vocês. A nossa plataforma que a gente escolheu para fazer isso era super legal, assim, talvez vocês já tinham visto outras plataformas como o Zoom, como o Google Hangout, mas a plataforma que você encontrou para dar essa live, ela é super didática, ela consegue simular um ambiente de sala de aula, que é o que a gente está pretendendo fazer aqui. Então, assim, essa aula não é bem uma live, é um ambiente de sala de aula, onde eu vou falar, mas vocês também têm a oportunidade de interagir comigo e com o restante da turma, seja fazendo perguntas, seja se apresentando, como vocês já fizeram, ou até mesmo vocês conseguem até compartilhar a tela de vocês comigo, caso surja essa necessidade. Daí a gente vai avaliando com o passar do tempo, porque, como eu falei, essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso daqui. Então, é um formato que também é novidade para mim. Então, a gente também vai trabalhar para o formato de enquetes aqui. A gente vai lançar enquetes de vez em quando e tal. Vocês podem fazer perguntas, seja pelo chat, ou seja, por um recurso aqui chamado, onde aqui está? Ask a Question. Alguém já me perguntou aqui, como que é o mercado de trabalho dos desenvolvedores R? É muito bom. É muito bom, acho que é o melhor mercado que pode existir hoje. Principalmente se você não sabe apenas R, mas conhece algumas outras linguagens, como o Python, principalmente, e SQL. O R por si só, eu esqueci de marcar aqui, pronto, já estava respondendo, né? O R por si só, ele já te abre muitas portas, que é uma linguagem super usada no mundo, mas também é legal não ficar apenas no R, integra também no seu guarda-chuva de habilidades, ou que a gente chama de skill set, algumas outras linguagens como SQL e Python, mas assim, o mercado é excelente, não falta recrutador atrás de gente que entenda. É claro que, assim, é um mercado que o break-in, digamos assim, entrar nesse mercado pode ser relativamente difícil, porque é complicado você
ser júnior nessa área. Geralmente você entra como analista de dados júnior. E aí, com o passar do tempo, você vai ganhar experiência profissional, começa a mostrar o volume do seu trabalho, e aí você passa a ser mais qualificado para a vaga de cientista de dados. Mas o mercado é excelente, não poderia ser melhor. Respondi a primeira pergunta, então. Uma dúvida, eu tenho um instalado no PC, mas não sei se é a versão atual ou se o RStudio está instalado. Como verificar? Bom, eu vou começar a falar então do curso. A gente vai entrar no curso e aí vocês vão ver o que é o RStudio. E aí vocês vão ter a oportunidade de entender, o José Calazão vai conseguir ver o que é o RStudio. Você usa Windows? A primeira pergunta. Tem que ver com o sistema operacional. O link que eu mandei, ele tinha instruções de instalação, tanto para Windows como para Linux. Sim, Windows. Então, basta ver se você tem o RStudio instalado. Acho que no menu inicial, você vai lá pesquisar RStudio. Se não tiver instalado, é porque não está lá no seu computador. Então, você precisa baixar o RStudio e instalar. Mas, basicamente, eu estou assumindo que todo mundo aqui já está com o RStudio instalado. Foi por isso que eu mandei e-mail algumas horas antes, que a gente já falou isso no curso. Então, eu estou assumindo que as pessoas já têm o RStudio instalado. Então, é muito importante que você já tenha instalado. Assim, indica algum treinamento bacana partindo do básico sobre R. Bom, se for presencial, tem o nosso curso aqui em São Paulo. Online, a live para mim está sem áudio e sem vídeo. Está funcionando para vocês? Vocês estão com vídeo, né? Tá com vídeo, sim. Deve ser algo no seu computador. Talvez você precise liberar as permissões de alguma coisa. Mas está funcionando, sim. Cursos básicos. Eu gosto do DataCamp, em inglês. Em português tem muita pouca coisa, tá? Tem um material didático muito bom. Não chega a ser curso, mas tem gente que funciona bem com livros. Que, na verdade, não é bem um livro, é um livro online, que é o livro oficial de Ciência de Dados do R. É um dos melhores... Oficial do R, não, desculpa. Oficial do IBPAD. É um livro do IBPAD, é livro mesmo, assim, tem até ISBN. É o material didático que a gente usa no nosso curso de Ciência de Dados. Esse material está um pouquinho defasado, porque não tem como não estar, porque as coisas mudam demais em 3 meses. Mas tem esse material didático, caso você... eu, pessoalmente, gosto mais de livro do que de aula. Cada um tem seu próprio jeito de aprender, né? Caso você se consiga bem lidar com livros, tem esse livro. Eu tenho outros materiais didáticos também, que eu vou passar ao longo do tempo. No final da aula, eu vou mandar para... No final da aula, não, né? Após a aula, eu vou mandar para vocês um e-mail de próximos passos, o que vocês podem fazer para continuar os seus estudos no R a partir do conhecimento que foi aprendido hoje. Daí eu vou mandar para vocês uma série de materiais didáticos, de referências, de dicas de site e tudo mais. Então, ao final da aula, eu vou mandar isso para vocês. Tá, vamos começar então. Eu esqueci de fechar tudo isso daqui, era para estar do zero, para iniciar junto com vocês. Aqui de meio que já está no ambiente de sala de aula. Então, eu vou fechar tudo isso daqui. E agora eu estou com o RStudio instalado. RStudio aberto e instalado, perdão. Bom, qual que vai ser o roteiro da aula hoje? O roteiro da aula, na verdade, ele já está disponível no link. Um link que eu vou compartilhar com vocês agora. É esse link aqui. Daí tem 2 arquivos no seguinte, um chamado Live IBPAD Exercícios e outro Live IBPAD Roteiro. A gente vai seguir esse roteiro na aula de hoje. Beleza, então. Como primeiros passos, eu vou introduzir vocês ao mundo do R.
Como eu comentei na minha postagem no LinkedIn, e acho que na descrição do curso também, a ideia desse curso, o formato do curso é para ser algo como From Zero to Hero. Isso significa, não fui eu que inventei esse termo, tá? É bem comum nos cursos online e tal, mas a intenção dele é não assumir nenhum conhecimento prévio para seguir o conteúdo da aula, e ao final dessas 3 horas, vocês já vão ter adquirido algumas habilidades para fazer algumas coisas bem úteis, digamos assim. Pegar um conjunto de dados que é relativamente grande, pelo menos se você trabalhar com ele no Excel da vida, é complicado, em pouco menos de 3 horas. Então, essa é a intenção da aula. É como se fosse a versão enxuta do nosso curso de 32 horas, em 3. Claro, não vai dar para dar tudo. Tem conteúdo que eu não vou conseguir cobrir aqui. Perdão. Então, começando do zero, eu vou apresentar para vocês o que é o RStudio. Mas primeiro eu vou falar sobre o R. O R, obviamente, se vocês já estão aqui, vocês já devem ter ouvido alguma coisa, já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre o R, e o RStudio também. O R é uma linguagem de programação, basicamente isso. O que diferencia o R de outras linguagens, o que fez a linguagem se tornar destaque nesse meio de ciência de dados, é que o R foi feito por estatísticos para estatísticos. Isso tem seus prós e seus contras. Começando pelos contras, é que o R não vai ser uma linguagem muito generalizável, digamos assim. Apesar de ser uma linguagem de programação, não faz muito sentido você usar o R para você construir um site, para você fazer um aplicativo mobile, essas coisas. O lado bom é que o R vai ter tudo o que você precisa para todas as suas tarefas de análise de dados. Literalmente tudo. O R é uma linguagem super completa para toda a parte de dados. Desde, por exemplo, interagir com o banco de dados da sua empresa, que está lá em SQL, até você transformar isso em um relatório para ser apresentado pelos seus chefes. Todo esse pipeline pode ser feito pelo R. Então, está aí o legal da linguagem. As letras não estão nítidas. Obrigado pelo toque, e eu vou aumentar aqui o zoom. Agora ficou melhor? Vocês conseguem ver? Legal. Ficou um pouquinho pior para colocar tudo na tela, mas tudo bem. Vou reduzir um pouco. Legal, né? Joinha? Silêncio. Boa. Certo. Então, eu vou primeiro fazer uma tour no que é o RStudio, então. O R é uma linguagem de programação, mas programar em R, escrever o código, depois aplicar o código, ver resultado, o R é meio que limitado. Então, foi criado o RStudio para ser com a interface... Da outra forma era melhor, mas dá para ler. Tá, eu vou aumentar, então. Para mim não está nítido, agora aumentei. Agora todo mundo consegue ler? Ótimo. Deu ótimo. Se mira deu ótimo, então agora está ótimo então, para todo mundo. Então agora eu vou fazer uma tour do RStudio. Conforme eu falei, o RStudio é uma interface gráfica para você programar em R. Facilita demais a tua vida, porque você pode fazer tudo o que você precisa numa tela só. Você pode editar várias linhas de código, ou você pode rodar uma linha de código, uma de cada vez. Você pode ver o gráfico na sua tela, você pode consultar a documentação de uma função na sua tela, e assim em diante. Então, eu vou apresentar o RStudio como deve estar aparecendo para vocês, que é algo assim. A gente vai usar esses 4 painéis do RStudio com o passar do curso. Esse painel daqui da esquerda é o que a gente chama de editor de texto.
ou que vocês podem ver também em inglês como o editor de scripts. É aqui onde a gente vai escrever comandos no R, que vão ser executados como comandos de linguagem de programação para que eles retornem algum resultado. Aqui, onde está aparecendo esse texto aqui, que é o texto de abertura do R, é o que a gente chama de console, que é onde o computador vai executar um determinado comando para que ele retorne algum resultado. Então, aqui já é o local onde eu posso interagir com o meu computador. Eu posso, por exemplo, usar o R como uma calculadora e pedir para ele somar 2 mais 3. E aí ele vai me retornar o resultado dessa operação matemática. Então, a gente vai... O modo como a gente vai trabalhar aqui, a gente vai vir aqui no editor de texto, a gente vai escrever algum código e ele vai mandar executar no console. Ele faz isso automaticamente? Não. Então, aqui... eu preciso abrir para caso vocês não estejam vendo essa tela, tá? Do editor de texto, é porque provavelmente não tem nenhum script aberto. Então, a maneira como vocês fazem isso é vindo aqui nessa folha branca, onde tem um mais verde em cima, com esse fundo verde, e clicar aqui em RScript. E aí vocês vão abrir um script do R, vou fechar isso daqui, não sei como que ficou aberto. Acho que saiu minha tela, né? Saiu minha tela, já vou voltar. Curioso, se eu fechar uma aba do RStudio, parece que ele para o compartilhamento de tela. Curioso. Legal. Então tá aqui a tela do RScript. É aqui onde a gente vai executar código, a gente vai... Quer dizer, perdão, aqui a gente vai escrever código que vai ser executado no console. Então, eu vou escrever um outro código que também é uma operação matemática. 4 menos 7. Se eu der um Enter aqui, não vai fazer a mesma coisa que aconteceu quando eu dei um Enter no console. Ele simplesmente vai pular de linha, porque isso aqui é um editor de texto. Então, aqui você vai escrever várias linhas nesse editor de texto. Então, a maneira como você meio que pede para o R executar o código que está escrito no seu editor de texto no console para que ele retorne o resultado, você pode usar isso tanto via mouse, como é aqui em Run, em que ele vai rodar essa linha onde o cursor do mouse está selecionado. Então, ele vai retornar esse resultado para mim. Você pode usar o mouse, mas eu não recomendo, porque isso é pouco produtivo. Então, o que eu recomendo fazer é usar atalhos de teclado. Então, aqui mesmo em Run, já apareceu qual é o atalho no teclado associado a esse comando, que é Ctrl Enter. Então, se eu vir aqui e der um Ctrl Enter na tela, na linha onde o cursor do mouse está, o cursor do mouse, para quem não sabe, é esse tracinho que fica piscando. Basicamente está dizendo qual linha ele está selecionando. Ele vai executar o comando do R. Então, em menos de 30 minutos de aula, mesmo considerando toda essa introdução que eu fiz, a gente já fez os nossos primeiros comandos de programação. Falando sobre os outros painéis, na verdade, eles são divididos em diferentes painéis. Environment é onde vai ficar algumas variáveis que a gente vai criar no R, que é um conceito que a gente vai introduzir daqui a pouquinho. History é uma coisa legal que tem um histórico dos seus comandos. Na minha tela, onde está o seu console, aparece Environment History Connect, está trocado. Beleza, então o que você está falando é que provavelmente está isso daqui. Eu vou fazer isso bem rapidinho, mas depois eu vou voltar, tá? Não se preocupem. Provavelmente de vocês está assim, não tá? Provavelmente de vocês está assim, porque esse é o padrão do R. Assim que vocês abrem o RStudio pela primeira vez, ele está assim, que é o padrão. Eu esqueci de voltar isso normal, perdão. Só que assim, todo mundo que eu conheço na área, e também a gente prefere trabalhar com o console na direita, e não na esquerda. Tem suas prós e suas contras. Eu, particularmente, prefiro colocar o console aqui à direita, porque daí eu minimizo todos os outros painéis, e deixo só o editor de texto e o console abertos. Mas isso a gente faz depois. Então, voltando aos outros painéis, o seu está pedindo para atualizar. Não sei necessariamente o que seria atualizar.
Eu, pessoalmente, não sei o que seria isso. Aqui em Environments, assim que à medida que a gente for criando os objetos salvando R, não se preocupe se você não entender o que é um objeto ainda, a gente vai passar por isso, vai aparecer a tela aqui. History tem o histórico dos comandos que a gente executou no R, então é uma coisa legal, de tipo, caraca, como foi que mesmo eu executei aquela linha de código, não lembro como fiz aquilo, ela vai estar aqui no History. E Connect é uma coisa mais vinculada a banco de dados, então vocês não precisam se preocupar com isso aqui, a gente não vai cobrir esse conteúdo. Agora, no último painel, em Files, a gente tem como se fosse um Windows Explorer, onde a gente consegue ver pastas no nosso sistema operacional. As pastas que vão aparecer aqui, naturalmente, não são as pastas que vão aparecer no computador de vocês, porque depende do caminho que a gente está. Mas a gente vai usar um recurso para deixar o RStudio de todo mundo igual, para não ter nenhum problema de, onde é que eu vou salvar as pastas e tal. Plots, é uma coisa que a gente vai ver, espero que dê tempo. No finalzinho do curso, então toda vez que a gente fizer um gráfico, vai aparecer aqui. Packages, a gente vai explicar ainda o que são pacotes com R, então eu vou passar depois. Help é uma coisa que vocês, na real, eu também uso bastante até hoje, é quando a gente consulta a documentação de alguma função para entender como que ela funciona, como ela tem que ser usada. E Viewer é como se fosse um plots, mas para uma categoria específica de gráficos, que são os gráficos interativos, que a gente não vai conseguir cobrir no curso, é uma pena, porque essa é uma das minhas partes favoritas do curso. Os gráficos interativos são muito legais no R, mas naquele e-mail, após a aula que eu vou mandar com sugestões de recursos, vai ter um conteúdo lá sobre gráficos interativos. Tá, esse é o RStudio, uma apresentação super, super breve sobre o RStudio, mas que já cobriu bastante coisa, basicamente vocês precisam saber. E agora, a gente vai usar um recurso do RStudio que é muito legal, que são os projetos. Os projetos são como se fossem ambientes isolados. Então, você cria uma pasta no seu RStudio, no seu computador, na verdade, e você cria também um projeto nela. E aí, toda vez que você abrir o seu RStudio e carregar esse projeto, na verdade, você nem precisa nem abrir o RStudio, porque você ele vai criar um arquivozinho, uma extensão chamada, tipo, nome do projeto, .rproject. E aí, quando você dá 2 cliques nele, ele já vai abrir o RStudio naquele ambiente. Então, é muito legal para, tipo, eu estou trabalhando em projetos diferentes. Eu estou fazendo uma análise para uma análise que o meu chefe me pediu, mas estou fazendo também uma outra análise de um outro problema. Então, você pode usar os projetos para meio que separar as coisas, não deixar tudo num ambiente só. Porque imagina que você trabalha com coisas diferentes e você coloca tudo na mesma pasta. A chance disso ficar muito bagunçado é muito grande. Então, uma boa prática é usar esse projeto. Então, a primeira tarefinha que a gente vai fazer em sala vai ser criar um projeto no RStudio, perdão. Vai ser criar um projeto no RStudio para falar só do conteúdo dessa aula de hoje. A maneira como fazer isso vai ser, a gente tem um menu aqui em cima, no menu superior direito, chamado Project None. Isso significa que eu não estou agora aberto, com nenhum projeto aberto. Eu estava antes de começar a aula, mas aí eu saí e agora não estou com um projeto aberto. Muito provavelmente de vocês também está assim. O que a gente vai fazer agora é criar um projeto. Então, quando eu clico aqui, ele vai me dar algumas opções. O de vocês pode não estar fazendo isso, o que é normal, porque são alguns projetos que eu já tinha aqui antes. Mas, a gente então vai criar um novo projeto. Então, eu vou clicar aqui em New Project, e aí ele vai me dar 3 opções. Se eu quero criar uma nova pasta, se eu quero criar um projeto em uma pasta que já existe no meu computador, ou se eu quero fazer uma coisa de versão de controle. Versão de controle é uma coisa que envolve Git, GitHub, que é algo que a gente não vai conseguir cobrir aqui no curso. Então, a gente poderia ir por aqui, mas acho mais fácil a gente criar uma nova pasta. Então, eu vou clicar aqui em New Directory, e aparecem algumas opções e tal, que são de pacotes específicos, que a gente não vai cobrir aqui no curso. A gente simplesmente vai clicar aqui nessa primeira opção, que é New Project. E aí já vai aparecer uma tela aqui, pedindo para eu colocar o nome da pasta, que vai ser o meu projeto, e onde que eu quero que essa pasta seja salva, que é esse segundo ponto aqui. Então, aqui em Browsing, e aí aqui, no meu caso, assim, eu vou escolher uma pasta que faz sentido para mim, mas para vocês podem escolher a pasta que vocês quiserem. Vocês podem colocar na área de trabalho, vocês podem criar dentro de documentos, enfim.
Inclusive, acho que eu estou criando aqui uma nova pasta, mas acho que essa janela da criação da pasta não está aparecendo para vocês. Tá? É interessante esse bug. Mas, enfim, eu vou criar uma pasta aqui no meu computador. Vamos dar todo mundo o mesmo nome para a pasta, para ficar igual, que vai ser live. Live underline R. O nome da pasta, eu vou colocar aqui no chat, vai ser live underline R. Não faz a menor diferença você chamar de outra coisa, tá? Não faz a menor diferença você chamar de nenhuma outra coisa. Não se preocupem. Vocês podem salvar qualquer outra coisa, mas para ficar bonitinho, eu vou colocar aqui live underline R. Eu vou criar dentro de documentos e vai ser uma pasta chamada live underline R. As outras opções aqui, aí como eu falei, né, são relacionadas à versão de controle, é algo que a gente não vai abordar aqui no curso. Então, eu já posso clicar aqui em Create Project. Isso aqui, o Open New Session, se eu marcar isso daqui, o que ele vai fazer é abrir uma nova janela da RStudio. Então, eu vou ter duas janelas da RStudio abertas. Só que eu não quero isso, eu quero só uma janela aberta. Então, eu clico aqui em Create Project. E aí, ele já vai abrir um RStudio nessa nova pasta. Então, eu preciso que todo mundo fique aqui na mesma página, perdão, quase que não consegui falar, na mesma página, para que a gente consiga prosseguir com o curso. Vamos lançar aqui uma enquete. O meu tinha travado, claro, eu posso repetir sim. Você vai vir aqui no menu superior direito, onde tem esse cubinho azul, e você vai clicar em New Project. Clicar em New Project, você vai criar uma nova pasta, você vai criar um novo projeto, e aqui você vai escrever qualquer coisa, tipo, a gente está usando o termo live underline R. E aí você clica em criar projeto. Eu não vou clicar porque eu já acabei de criar, mas basicamente é só isso aqui, são só esses passos pequenos. Enquanto todo mundo está criando a pasta, o que a gente vai fazer agora é criar uma nova pasta, onde a gente vai armazenar os arquivos que a gente criou que a gente baixou, na real. Aqueles arquivos do Airbnb. Então, uma maneira super legal. Deu certo, perfeito. Uma maneira super legal de organizar os seus projetos de análise de dados é você criar pastas específicas para as coisas. Então, eu vou criar uma pasta aqui só para armazenar aqueles dados. É porque só tem um dataset, então talvez talvez não seja não necessária assim. Então, eu vou criar uma pasta chamada dados, tá? De novo, acho que eu fiz muito rápido. Eu vim aqui no meu painel Files e eu cliquei em New Folder. Eu cliquei em New Folder e aí eu vou dar um nome para a pasta que eu vou criar. Eu vou chamar ela de dados. Eu clico aqui em OK. E aí ele abriu uma pasta para mim. O que todo mundo agora precisa fazer é abrir aquele arquivo que eu pedi para vocês baixarem. Eu espero que vocês tenham baixado. Vocês vão colocar aquele arquivo dentro dessa pasta chamada dados. Então, eu vou fazer isso aqui agora.
O arquivo que eu acabei de citar é o que eu mandei por e-mail, mas eu vou mandar aqui o link também. Talvez você não tenha recebido o e-mail. Eu vou mandar o link por aqui também. Antes da gente começar a mexer com esses dados, a gente vai ver alguns conceitos super básicos do R, e aí a gente já vai para a segunda parte, que é como ler os arquivos. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora é que vocês criem no computador de vocês os scripts dos roteiros e dos exercícios também. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, como a gente coloca o arquivo, é só você... Ó, aqui, eu já fiz isso aqui, é porque eu não estava acompanhando essa parte, mas assim, aquele arquivo que eu baixei, é só colocar nessa pasta. É só colar nessa pasta, tá? Assim, é muito importante que vocês consigam fazer isso, porque sem esse arquivo não tem aula. A aula toda depende desse arquivo, ou pelo menos 90% dela. Então, aqui em dados eu já coloquei um arquivo. Não deu para ver, na transmissão, porque eu só estava compartilhando a janela do RStudio. Mas aí eu dei um Alt Tab aqui, e o arquivo que eu já tinha baixado antes, eu coloquei dentro dessa pasta. O que vocês precisam é fazer o mesmo. Acho que tem alguma questão aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Foi justamente isso. Então, na real, eu já respondi. Então, é isso. É muito importante que todo mundo consiga colocar esse arquivo lá na pasta. Quem já conseguiu, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora é replicar o script que eu criei para que a gente acompanhe uma aula, que são scripts de roteiro e de exercícios. Então, eu vou compartilhar. Cadê o link? O link é esse daqui. Eu vou até compartilhar essa janela com vocês. Cliquei errado, perdão. Eu vou até compartilhar essa tela com vocês para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Não, pensei em outra coisa, perdão. Tá. Aqui está a minha parte do projeto que eu criei aqui. E agora, então, como coloco o arquivo que você viu na palestra parte? É só colar o arquivo. Quando você baixou o arquivo... Então, assim, você não precisa fazer isso pelo RStudio, tá? Você pode fazer isso pelo seu próprio computador. Você pode abrir normal essa parte no computador e colar o arquivo lá. Não precisa pelo RStudio. Tanto que eu não fiz isso pelo RStudio. Eu fiz pelo computador. Eu fui lá no Windows Explorer. Não foi no Windows Explorer porque eu uso Linux. Mas eu fui lá no Windows Explorer. Eu tinha salvo o arquivo, uma pasta lá, sei lá, em downloads. Copiei o arquivo e colei na pasta de dados. Não precisa ser pelo RStudio. Isso aí é uma coisa que você faz pelo próprio computador. Então é isso. Ou você pode baixar de novo o arquivo e colocar. Não precisa, né? Se você já baixou o arquivo, você só precisa copiar o arquivo na pasta onde você salvou. Deve estar em downloads, alguma coisa assim. E colar lá na pasta chamada dados. Dentro dessa pasta que você criou. Tem que lembrar qual foi a pasta que você criou. Para trabalhar, eu uso o Ubuntu, o Linux. Eu não gosto de programar no Windows. Eu uso o Linux Ubuntu. Já usei o Linux Mint também, mas eu prefiro o Ubuntu hoje em dia. Eu acho melhor. Não só para trabalhar, na real, para tudo. Eu só usaria o Windows se fosse para jogar, mas aí eu não tenho o costume de jogar no computador. Eu prefiro o Ubuntu para tudo, na real. Tá, então, acho que eu perdi o fio da meada. O que vocês fazem agora, então, para a gente replicar o conteúdo da aula, é criar os scripts dos roteiros.
Então, o que vocês vão fazer é clicar aqui em RScript para abrir um novo script. Isso daqui eu vou salvar na minha pasta e vou chamar de roteiro, que isso aqui vai ser o roteiro da aula. Então, eu vou dar aqui Ctrl S, ou eu posso dar Ctrl S, ou eu posso clicar no disquete, que está aqui. Nesse disquete, ele vai... não aparece a pasta de dados no meu. É que, na verdade, não aparece a pasta. Quando você cria um projeto, criando o seu diretório lá, aquela primeira pessoa que a gente selecionou, ele cria uma pasta do zero, então não vai ter nada dentro dela. Quando você criar a pasta do projeto, a única coisa que você vai ter é esse arquivo aqui, o live underline R, que foi o nome do projeto que você criou. Então, para você criar, para aparecer a pasta de dados, você precisa criar a pasta. Você pode fazer isso tanto pelo seu computador, como clicando aqui em New Folder, que é pelo RStudio. Então, aqui em New Folder, eu vou criar uma nova pasta. Que não tá aparecendo essa tela para vocês, desculpa. É algum bug do compartilhamento de tela que faz com que ele não apareça. Mas que quando você clica aqui em New Folder, ele vai aparecer uma tela para você colocar o nome da pasta, que eu estou colocando aqui. Aí você clica aqui, dados 2. Aí eu criei uma nova pasta chamada dados 2. Então, o que você precisa fazer é clicar nesse botão aqui, New Folder, e escolher o nome da pasta que você quer. Daí você escolhe dados. Então, esse é o procedimento. É também para colocar os scripts roteiro na pasta de dados. Você pode fazer isso, mas não, por enquanto não. Não mudaria nada você fazer isso. Assim, o legal é colocar nas pastas de dados só arquivos de dados. Então, em termos de boa prática, não. Em termos de funcionalidade, se você colocar na pasta script, quer dizer, na pasta de dados, não vai fazer nenhuma diferença, mas os scripts eu vou salvar na mesma pasta do projeto. Eu não vou criar nenhuma pasta para eles. Tá? O que eu vou fazer então é, naquele link que compartilhei, que foi o último link que eu mandei, nesse gist.github.com, quando vocês abrirem eles, vai ter assim, um primeiro arquivo da ordem alfabética, né? Live Impad exercícios, e outro chamado Live Impad roteiro. O que vocês vão fazer é copiar o conteúdo do script de roteiro e salvar no script, aqui na tela da RStudio. Eu estou fazendo isso agora, inclusive. Eu estou copiando e colando tudo. Então, já fiz isso daqui. Eu fui lá no link que eu mandei para vocês e copiei toda aquela parte do roteiro. Aí tem a parte dos exercícios que eu vou copiar num script à parte. Então, tá aqui. Então, eu já copiei, agora eu vou salvar isso no meu computador. Então, eu vou clicar aqui no disquete e escrever aqui, roteiro. E aí, só de escrever roteiro, o RStudio já completou com a extensão .r. Então, arquivos com extensão .r são reconhecidos pelo computador como executáveis R. Então, toda vez que você clica, a partir de agora, toda vez que você... sim, não, você está com o exercício também, o roteiro também. O roteiro, ele está um pouco mais abaixo. Assim que você terminar Acho que eu deveria ter criado links diferentes, né? Acho que ia ficar mais fácil de entender. Mas tudo bem. Tem uma primeira parte onde você vai ter assim, live, underline bpad, underline exercícios.r. Aí vai ter os exercícios. Aí quando você desce um pouquinho, você vai ter um outro arquivo chamado live, underline ibpad, underline roteiro.r. É disso que você copia e cola. Isso, live, é isso mesmo. Obrigado por digitar para mim. Procura pelo Ctrl F, isso mesmo. Estamos precisando de monitor, tá? Caso tenha interesse.
Se clicar no botão download zip, ele baixa 2 arquivos. Obrigado. Eu mesmo não sabia disso. É bom saber. Muito bem notado. Até melhor do que copiar e colar, na verdade. Aliás, vamos fazer isso então. Lá em cima vai ter um botão chamado download zip. Vocês clicam nele e salvam na pasta onde está o projeto de vocês, que nem vocês criaram essa pasta chamada Live R. Eu vou fazer isso aqui então. Boa. Onde que tá? Aconteceu alguma coisa estranha. Baixou o zip. Ele baixou o zip. Aí é só descompactar o zip no computador mesmo de vocês. Aí ele cria uma pasta super estranha, mas dentro da pasta com o nome super estranho tem os arquivos que a gente baixou. E aí não tem problema de estar nessa pasta, tá? A aula vai ficar disposta assim, a aula vai ficar gravada. Onde que está esse roteiro? O roteiro está nesse link aqui. O roteiro está nesse link aqui. Eu vou mandar novamente o link. Quando vocês abrirem esse... eu já mandei, eu sei que já mandei. Assim que vocês abrirem esse link, vai ter uma opção lá de download zip. Vocês clicam nesse download zip, salvam esse arquivo zip na mesma pasta onde vocês estão usando esse projeto, no computador de vocês. E aí, vocês descompactam o zip e vocês vão ter a pasta com o roteiro e com os exercícios. Vai ser essa pasta aqui com nome esquisito. Mas, inclusive, vocês podem renomear a pasta pelo próprio RStudio também. Quando eu clico nessa caixinha aqui, ao lado do nome da pasta, e venho aqui em Rename, aí eu posso mudar para Scripts, por exemplo. Aí eu tenho uma pasta chamada Scripts. Tá? Então, eu preciso que todo mundo consiga fazer isso. Consiga baixar o arquivo zip daquele link que eu mandei. É melhor do que copiar e colar, inclusive, que foi o que eu tinha feito antes. Vou até fechar isso daqui. Daí vocês vão baixar o arquivo zip para aquela mesma pasta. Vão descompactar o zip pelo computador mesmo, se não precisa pelo RStudio. E aí vocês vão ter uma pasta com nome bem esquisito. E aí, pelo próprio RStudio, ou mesmo pelo computador, vocês podem renomear essa pasta para scripts, por exemplo. Aí você vai ter uma pasta com 2 arquivos. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Quando eu descompactei, apareceu igual ao seu em cima do console. É para rodar em qual primeiro? A gente vai começar pelo roteiro. A gente vai seguir o roteiro e aí vai fazer os exercícios depois. Apareceu o seu em cima do console, mas não apareceu a parte como estranho. Então, ele não descompactou? Foi isso? Não tem nenhuma pasta? Basicamente é isso. É só baixar o arquivo zip vai ser um arquivo zip, vocês descompactam essa pasta. Talvez você tenha que atualizar assim a tela da RStudio. Aqui, pelo menos, atualiza o meu automaticamente. Talvez no Windows não atualize automaticamente. E aí vocês vão ter essa pasta. Mas, enfim, então, vamos abrir o roteiro. Que vai ser essa tela aqui, esse script aqui. Aparece os códigos sobre o console. Então, vamos ver o que está acontecendo. Bom, mas basicamente é só questão de descompactar a pasta onde você baixou o zip,
Aí vai ser criada uma nova pasta. Você pode fazer isso no seu computador, não precisa ser no próprio projeto. Ou talvez você não tenha salvo essa pasta dentro da sua mesma pasta do projeto. Uma função legal, a primeira função de R que vocês vão ver é como vocês, como vocês podem ver em qual pasta o seu projeto está criado. Inclusive, acho que vocês não vão conseguir ver, porque a minha tela, a tela da minha câmera, está em cima do console, então acho que vocês não vão conseguir ver. É por isso que é uma das razões que a gente usa o console na direita. Eu vou fazer uma modificação aqui para usar o console na direita, que é como eu prefiro. Então, eu venho... Como eu dei muito zoom... perdão, tá aqui. Aqui, nessa janelinha aqui, onde tem, quando eu passo o modo aparece Workspace Panes, eu posso selecionar algumas opções de visualização. O que eu faço é colocar o console na direita. Aí sim, aí eu posso digitar coisas que vão aparecer para vocês. Uma função própria do R, para ele descobrir a parte onde você está trabalhando, se chama getWD. WD significa Working Directory. Então, quando você executa essa função, ela vai te dar o caminho da parte que você está usando. Então, é essa parte que vocês precisam salvar, aquele arquivo zip, que vem desse último link que eu mandei. Beleza? Então, eu vou confiar que vocês conseguiram abrir os scripts e aí prosseguir, porque eu estou muito ansioso para ver todo esse conteúdo aqui. A gente já viu algumas coisas básicas, como as operações matemáticas. Foi curto, mas a intenção é de ser curto mesmo. Acontece que a gente até então só vinha, não conseguia descompactar. Qual foi o problema de descompactar? Essa parte de abrir o arquivo. A parte de abrir o arquivo, eu vou... Tá, eu tenho uma ideia. Eu vou, então, compartilhar a tela inteira. Acho que fica mais fácil vocês seguirem. Eu vou mudar aqui o compartilhamento de tela e pedir para ele compartilhar a tela inteira, não só uma janela. Beleza. O que eu tô fazendo, o que eu pedi então para fazer foi naquele link em que eu mandei no chat, esse aqui é o link que está aberto, certo? Eu vou clicar aqui em Download Zip. Em Download Zip já vai aparecer a opção para eu salvar em algum lugar no meu computador. Eu vou salvar na pasta onde eu criei o objeto, esse projeto do R. Aí você precisa saber qual é a pasta. Então, aqui, eu, na verdade, já tinha salvo, né? Eu vou clicar aqui então, está dizendo que já existe, eu vou substituir, e vai estar lá salvo na pasta. Agora, eu vou lá, na minha pasta, no computador mesmo, e essa aqui foi a parte que eu salvei. Eu vou até deletar essa parte scripts. Ups. Eu vou até deletar essa parte aqui, script, já deletei, inclusive. Então, provavelmente vocês têm algo parecido com esse daqui. Então, o que eu vou fazer é descompactar esse arquivo zip. Clica aqui em extrair aqui. E aí ele abriu uma outra pasta, que é basicamente com o mesmo nome do arquivo zip, né? Então, eu só vou renomear essa pasta. No computador de vocês pode estar diferente, porque acho que a maioria de vocês deve usar Windows. E eu vou renomear essa pasta para scripts. Então, foi isso que eu fiz. E aí, de volta lá no RStudio, aí eu vou ter aqui a minha parte chamada scripts com com aquela parte que eu acabei de descompactar. Foi isso que eu fiz. Aí vou voltar a compartilhar sua tela do RStudio, então. A minha pasta scripts ela pode descompactar. Na verdade, eu peguei aquela pasta que eu descompactei e renomeei ela. Foi isso que eu fiz.
Mas você pode fazer isso também, você pode criar uma pasta mais script e colocar nela arquivo zip. Tudo faz. Então, agora eu vou abrir o script de roteiro. Então, dentro do próprio RStudio, nessa parte que a gente acabou de criar, chamada scripts, eu clico aqui em Live Ribpad roteiro, e aí ele abriu o arquivo roteiro. E aí, vocês podem ver uma das razões de eu usar o console na direita, ao invés de na esquerda. Eu posso fazer isso aqui, eu posso minimizar. Eu minimizo essas coisas aqui que eu não vou. Isso aqui eu não vou minimizar, mas vou diminuir um pouquinho. Rodar a pasta roteiro. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é acompanhar a aula, não tem nada que fazer, não. Agora é só acompanhar, que agora eu vou... Vocês abrem esse arquivo de roteiro no de vocês, então vocês vão ter o mesmo script que eu estou com ele aberto aqui, no computador de vocês. E agora a gente vai acompanhar a aula, basicamente é isso. O próximo passo agora é comigo. Então, aqui estão os tópicos que a gente vai comentar hoje na aula. Alguns a gente já passou, como os 4 painéis do RStudio, operações básicas no R, a gente não chegou a fazer todas, mas a sintaxe delas é muito parecida. Uma coisa muito importante aqui para quem não está acostumado. Vocês estão vendo que esses comandos, o que está escrito aqui nesse script, ele sempre está começando com o jogo da velha à esquerda. Jogo da velha, para quem não sabe, é o nome antigo de hashtag. Ele está com... Fez uma piada, tá? Ele está com o jogo da velha no início da linha. Isso significa que isso no R não vai ser entendido como um comando, isso vai ser entendido como um comentário. Porque se você executar, por exemplo, se você copiar e colar aqui, essa linha, 4 painéis do RStudio, eu vou copiar e vou colar aqui no console. Ela vai retornar um erro, porque o que eu escrevi aqui não é um comando no R. Ele tentou interpretar como um comando R, só que retornou um erro, porque isso aqui não tem nada a ver. Então, ele retornou um erro. Só que eu preciso fazer comentários no meu script, eu preciso falar para as pessoas o que eu estou fazendo, eu preciso meio que separar as coisas que eu estou fazendo, separar em tópicos e tal. Então, um recurso muito legal de programação é você comentar o seu código, você escrever o que você está fazendo, que é o que eu fiz aqui. Eu separei dentro do próprio script o roteiro da aula, usando esse recurso de escrever comentários. Então, é só colocar um jogo da velha no início da linha que vocês vão ter um comentário. Então, a partir de agora, o modo como eu vou seguir essa aula é, onde tem um tópico, eu vou dar alguns enters assim, para dar uns parágrafos, e aí eu vou escrever alguns códigos referentes a esse bloco de texto que eu coloquei aqui. Então, operações básicas no R. A gente já fez algumas. A gente já fez soma, como, por exemplo, 1 mais 2. Ele vai retornar o resultado para mim no console, que é 3. Para quem não lembra, como foi que eu coloquei um console na direita? Para quem não pegou essa parte. Eu vim aqui em Workspace Panels, que é um ícone que tem do lado de Add-ins. Cliquei aqui e vim em Console on Write, que é onde eu prefiro. Inclusive, eu vou até minimizar isso daqui também, essa tela esse outro painel aqui. Aí eu fiquei só com o script e só com o console, para manter o meu foco. Quando você está trabalhando com um monitor só, é bem legal usar esse recurso aqui, porque você mantém na sua tela só o que de fato é essencial. As outras coisas são legais ver também, mas você mantém na tela só o que é essencial. Então, tem subtrair também, a gente já fez uma conta, inclusive, 4 menos 7, dá menos 3. Eu posso, sobre comentários, um detalhe interessante, eu posso escrever um código no R e, após o código, na mesma linha, escrever um comentário. Então, se eu coloco aqui, isso é uma subtração, e eu executo o comando para... Eu uso o atalho no teclado para que ele rode essa linha de código lá no console, que é Ctrl Enter, tá? Ele ignorou todo o resto que tinha após o comentário. Então, foi isso. Inclusive, literalmente tudo que está aqui vai ser ignorado. Então, se eu quiser colocar alguma outra operação aqui, como, por exemplo, qualquer coisa, 10 vezes 4, ou 20, né? Eu acabei escrevendo 20 vezes 4, ele não vai fazer nada.
porque tudo que tá à direita de um jogo da velha está sendo ignorado. Outra operação matemática seria a multiplicação, então eu vou colocar aqui 4 vezes 3, e aqui uma divisão, 1 dividido por 3. Ele vai dar um dízimo periódico, como deveria dar. Então, essas são as operações matemáticas mais importantes. Isso já abre um contexto legal para a gente falar sobre o próximo assunto. Até então, a gente vinha executando alguns comandos no R, mas em nenhum lugar a gente estava salvando essa informação. Isso em algum lugar vai ser importante, em algum momento vai ser importante, na verdade sempre vai ser importante. Qual a justificativa? Se você quiser fazer uma mesma operação mais de uma vez, ou pelo menos usar algum número e fazer uma operação mais de uma vez, faz todo sentido você salvar num objeto. Por exemplo, digamos que você queira, porque eu não consigo pensar em nenhum bom exemplo agora, mas digamos que você queira criar um número ter um número 2 e somar ele várias vezes com números diferentes. Eu quero 2 mais 3, 2 mais 4, 2 mais 5. Eu vou precisar ficar repetindo esses 2 várias vezes, quando na verdade não. Eu posso salvar ele no objeto e essa informação vai ser salva no R. Como que funciona? A maneira como você cria uma variável no R, às vezes eu vou falar objeto, às vezes eu vou falar variável. Eu não estou ficando maluco, é que realmente os nomes representam a mesma coisa no R, então são literalmente sinônimos. Então, a maneira como eu crio uma variável no R, primeiro eu defino um nome para ela. Uma variável qualquer, vou chamar ela de variável. E aqui, dentro dela, eu vou atribuir a essa variável algum valor, em que esse valor vai ficar salvo nela. Então, a maneira como a gente faz essa atribuição, no R existem 2 maneiras. Você pode ver essas 2 maneiras sendo feitas. Ou usando a mesma sintaxe do Python, acho que de outras linguagens de programação também, que é simplesmente o igual. 5, por exemplo, salvar o número 5 aqui nela. Daí eu criei a variável, eu executei esse comando. Aparentemente não aconteceu nada. Mas se a gente vier aqui, nesse painel em que eu minimizei, que é o environment, o environment significa em inglês ambiente. O ambiente vai mostrar todos os objetos que eu já criei no R até então, nessa seção, né? Caso você feche o RStudio e abra de novo, aí você meio que perde essas informações, o que não é uma coisa ruim. E aqui está dizendo que eu tenho uma variável que dentro desse objeto chamado variável tem um valor 5. Ou seja, toda operação, essas mesmas operações matemáticas que eu fiz aqui, se eu substituir todos esses termos pelo nome variável, o que ele vai fazer, na verdade, é buscar qual é o valor que foi colocado dentro de variável e executar essa operação. Em termos práticos, o que eu estou dizendo é isso aqui. À medida que eu faço variável vezes 2, o que ele vai fazer eu passei para o R um nome de um objeto, que é variável. O que ele vai fazer? Ele vai buscar aqui dentro se existe algum objeto com esse mesmo nome. Aí eu ver aqui, tem, se chama variável. Existe um objeto chamado variável que tem um valor chamado valor 5. Então, o que ele vai fazer é trazer esse valor 5 para cá e executar essa operação. Então, quando eu executar essa linha de código aqui, eu vou ter 5 vezes 2, que vai dar 10. Então, é assim que a gente cria um objeto no R. Tem essa sintaxe e tem uma outra que vocês vão ver a maioria das pessoas de R usando, que não é esse igual. É isso daqui. Então, um objeto chamado outra variável. E aí, ao invés de usar o igual, eu vou usar 2 caracterezinhos que vão fazer a mesma coisa que esse igual, que criar um objeto, que vai ser essa setinha aqui, de menor maior, traço. Nessa aqui eu vou salvar alguma outra coisa, como, por exemplo, aumentar a fonte da tela. Posso aumentar sim. Aumentei. Eu chamei aqui de outra variável, e dentro dessa outra variável, coloquei um termo chamado ibpage.
Observe que dessa vez eu precisei colocar entre aspas, porque é assim que a gente trabalha com texto no R. Se colocar o mesmo nome da variável antiga, ele sobrepõe o valor. Sim, ele sobrepõe. Ele sobrepõe. Se eu escrever aqui de novo a variável, sei lá, 9, observe o que vai acontecer aqui nessa tela de environment. Ele mudou o valor. Então, ele muda assim. Então, na verdade, você sobrepor o valor de uma variável é um tanto como, digamos assim, perigoso, porque depois que você sobrepõe essa informação, você não tem como recuperar ela. Só se você voltar ao seu script e refazer aquela parte do código que cria o objeto variável igual a 5. Então, você pode fazer. Mas caso isso não seja possível, você meio que perde as informações. Você não tem como recuperar que um dia esse variável foi igual a 5. E aqui, eu estava lidando só com números, a gente fez algumas operações matemáticas com números, mas o R também pode ser usado, assim como qualquer outra linguagem de programação, para lidar com texto. Texto, em inglês, na verdade, não é em inglês. Texto, em linguagem de programação, se chama string. Que é isso aqui, string. E aí, sempre que você precisa trabalhar com strings, você quer fornecer um valor que é uma string, você precisa colocar isso dentro de aspas. O que acontece se eu não fazer? Primeiro eu vou rodar o que acontece se eu colocar em aspas, que é o termo correto. Ele criou uma variável, chamada outra underline variável. Dentro disso tem um valor chamado ipad. Então, quando eu digito aqui no meu console para acessar o valor de outra variável, inclusive já apareceu um recurso legal da RStudio que é o autocomplete, né? Vai estar aqui dentro dele o ipad. Esse umzinho, não se preocupe com isso, tá? Esse umzinho que aparece aqui do lado é só dizendo que do tipo, é como se fosse o contador de linhas do RStudio. Então, a gente vai ver com o passar do tempo que a gente vai imprimir aqui a gente está imprimindo só um único valor, o número 5, esse termo ipad, e tudo isso cabe numa linha só. É por isso que esse 1 aparece aí, que na verdade é a referência da linha. Desculpa, não é da linha, é da quantidade de elementos. Eu falei errado. E é assim que a gente cria. A gente também pode salvar vários valores dentro de um objeto só. Aqui eu só salvei o número 9. Só que, na verdade, e se eu quisesse salvar uma lista com os números ímpares, por exemplo, ou pelo menos com os primeiros números ímpares? A gente ia ter que fazer como? Tipo, criar variável 2, vou colocar aqui outros termos, né? Ímpar 1, ímpar 2, 3, ímpar 3, 5. Então, aqui eu estava criando... Opa, tem uma restrição aqui. O que eu faço está aparecendo no console. É que, na verdade, você precisa... Aqui, eu só estou digitando dentro do texto. Aqui, em nenhum momento, estou executando o código. Para o código ser executado, você precisa rodar o comando de execução de código. Você pode fazer isso de duas maneiras, que foi o que eu comentei no início. Ou você pode vir aqui em cima e clicar em Run, aí ele vai executar. Ou você pode usar o atalho do teclado, que é o que eu estou usando e o que eu espero que vocês usem também, que é o Ctrl Enter. Então, eu estou rodando aqui o código, ele já está aparecendo no console. É assim que funciona, tá? Eu também não está aparecendo no console. Mas o objeto está sendo criado? O objeto está sendo criado? Tipo, esse ímpar 1, ímpar 2, ímpar 3. Ele está aparecendo aqui na tela de environment? Não está aparecendo. Quer compartilhar sua tela comigo? Vamos fazer esse recurso, então? Eu vou convidar você, então. Deixa eu ver como faz isso. Eu estou te convidando a participar da aula agora. Vai aparecer uma tela aí para você. Você clica em aceitar. Apareceu alguma coisa para você? Não é para todo mundo, não. É só para o Anderson. Agora ele está compartilhando comigo. Opa. Tudo bom?
Aí você vai ter um recurso que você pode compartilhar sua tela comigo, tá? Eu não lembro exatamente onde fica, mas você vai ter um recurso lá onde você pode escolher para, acho que é share screen, alguma coisa assim. Você passa o mouse na sua tela, onde você tá se vendo, onde tem a sua câmera aí. Isso, maravilha. Agora você está com a sua tela comigo. Tá, agora eu tô vendo aqui a sua tela, beleza. Ela tá com a resolução um pouquinho baixa. Tá um pouco turva a tela. Você vai ter que fazer a mesma coisa que eu fiz, na real, que é aumentar um pouquinho o zoom. Você faz isso clicando ali no menu View e depois em Zoom In. Você consegue fazer isso? Acho que foi, né? Foi? Foi sim. Agora eu consigo ver um pouquinho melhor. Tá bem turvo, né? Talvez seja para minha conexão à internet, mas tudo bem, agora eu consigo ver. Então, me mostra o que você está fazendo. Parei aqui. Então, você tá com o cursor da tela aí. O que acontece ao dar Ctrl Enter nessa linha? Tem 4, acho que é 4 mais, 4 mais 3 ou 4 menos 3? 4 menos 3. Então, roda o Ctrl Enter. Onde tem um uso. Tá um pouquinho legível, tá? Para mim também tá, mas tá. Mas tudo bom. Então, aí apareceu, tá vendo? Você precisa colocar o cursor do mouse na linha onde você quer rodar. O cursor do mouse é essa barra vertical que fica piscando. Aí você coloca essa linha aí você coloca o cursor do mouse onde você quer executar. Ou então você pode simplesmente selecionar a linha inteira. Seleciona a linha inteira e aí dá um Ctrl Enter. Dá para fazer isso também. É menos prático, mas dá para fazer isso também. Beleza. Beleza, então. Como é que sai? Eu que tiro você. Ou você pode tirar também, tanto faz. Você não estava esperando eu aparecer na tela, né? Acho que ninguém estava esperando. Maravilha. Então, é por isso que eu falei que a intenção aqui era simular um ambiente de sala de aula. Porque em sala de aula, o que eu faria é ir até o computador, onde você estaria sentado. Eu também gostei dessa plataforma, gostei pra caramba. Eu iria até onde você está sentado, ia ver o que está acontecendo de erro, ia bater o olho, ver onde estava o erro e ia te ajudar a fazer isso. Então, essa plataforma, ela tem a intenção de simular um ambiente de sala de aula. Então, isso aqui não é simplesmente uma live, isso aqui é uma sala de aula. Parabéns ao pessoal do Edipad que conseguiu isso. A Jéssica, que está ouvindo a gente. Tá, voltei, então. Eu estava aqui salvando vários números ímpares em objetos diferentes. E aí, se eu quisesse, por exemplo, fazer uma operação de multiplicar tudo isso por qualquer coisa, 3. Como é que eu tenho que fazer? Ímpar 1, vezes 3, ímpar 2, vezes 3, e assim em diante. Tá todo mundo de casa, cara, relaxa. Tá todo mundo de quarentena, tipo... Aqui tá todo mundo William Bonner. De cima terno e de baixo só o pijama. Eu, pelo menos, não tô de pijama, não se preocupe. Mas tá todo mundo estilo William Bonner aqui. Tá, então eu fiz uma mesma operação de pegar alguns objetos e multiplicar por 3, meio que separadamente, só quero fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então faz sentido eu usar um conceito do R que se chama vetores, que é um objeto onde eu posso armazenar mais de um elemento ao mesmo tempo. Então, ao invés de salvar esses números ímpares em 3 objetos diferentes, eu vou criar um vetor chamado ímpar, e aí eu vou colocar nele esses números, 1, 3 e 5. A maneira como a gente cria um vetor no R é usando essa mesma atribuição, porque a gente está criando objetos, então a gente faz essa setinha aqui, ou igual. Tá, eu não cheguei a comentar. Por que você faz diferença usar o igual ou essa setinha traço? Não, não faz diferença. A maioria das pessoas que programam em R, como eu,
vai usar essa sintaxe aqui, da setinha. A gente prefere não usar o igual. Por quê? Não sei. Existem alguns estilos de código, a gente chama de guide style, alguma coisa assim, code style, alguma coisa assim, em que é recomendável usar essa setinha traço. Tem um argumento para isso, mas a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe aqui na live. Mas eu costumo usar só a setinha, mas você também pode usar igual, não vai fazer nenhuma diferença. Igual assim. Então, eu crio aqui 1, 3 e 5. Então, a maneira como eu crio um vetor no R é, primeiro eu uso uma função chamada C, eu não sei o que isso significa, senão ele é combine. Então, eu vou fazer, eu acho que eu fiz muito rápido, desculpa. Então, primeiro eu inicializo um vetor. Aqui, eu já estou escrevendo uma função chamada C. Dentro dessa função, ou seja, nos parênteses dessa função, eu vou escrever quais são os elementos que eu vou compor o vetor. No caso, eu quero compor os vetores 1, 3 e 5. Eu quero criar um vetor que tenha 3 elementos, que são 1, 3 e 5. Daí eu vou executar isso daqui. Droga. Eu vou executar isso aqui dando Ctrl Enter. E aí vocês podem ver que aqui foi criado isso aqui tem ordem alfabética, tá? É a única forma de ordenação que ele faz, a ordem alfabética. Ele criou um objeto chamado ímpar, e dentro desse ímpar tem 3 números, 1, 3 e 5. Isso aqui é um vetor que tem 3 elementos. Qual é o legal disso, então? Porque agora eu posso fazer operações para todos eles ao mesmo tempo, como ímpar vezes 3. Então, aquela operação que eu fiz 3 vezes separadamente, na verdade, eu só fiz 2, porque a terceira eu fiquei com preguiça, mas aquela operação que eu fiz, precisei fazer separadamente, agora eu fiz de uma vez só. Então, a gente já vai começar estudando algumas maneiras sobre como a gente pode usar a linguagem de programação para tornar o nosso código mais prático. Então, vou dar um tempo para vocês aqui. Tem uma pergunta? Não tem uma pergunta agora, não. E aí a gente vai estudar algumas funções básicas de vetores, para usar em vetores. Inclusive, eu vou precisar quebrar isso aqui em mais linhas, porque eu estava usando uma tela menor. Desculpa, fiz isso aqui, vetor de strings. Isso aqui eu vou deixar para falar depois. Funções básicas no R. O R, para usar uma função, em qualquer linguagem de programação, tem a seguinte definição. Função é um processo que recebe um input, faz alguma coisa com ele e devolve um resultado, que é o que a gente chama de output. Esse é o conceito, assim, fundamental de função em qualquer linguagem de programação. Ele recebe alguma coisa, ele recebe algum valor, recebe alguma informação, executa uma série de operações e retorna algum resultado. Então, uma operação de soma, vocês podem esperar que ele vai receber um conjunto de valores e vai retornar a soma desse conjunto de valores. Uma operação de round, que é arredondar, né? Você pode esperar que ele vai receber um ou mais números decimais e vai arredondar para um número inteiro. Então, a maneira como a gente usa uma função no R não poderia ser mais simples. A gente simplesmente escreve o nome da função, e aqui eu coloquei algumas que são úteis, né? Tem milhões de funções no R, e simplesmente cria o nome do vetor. Então, quando eu coloco a opção impar, o que ele fez foi pegar todos aqueles elementos que estavam dentro do vetor, 1, 3 e 5, e retornar a soma deles. Então, eu já implementei uma função de soma sem precisar fazer nada de diferente. Você poderia, ao invés de um número, pode sim, boa pergunta, pode sim. Como que seria feito isso? Por exemplo, outro ímpar. Vou criar um vetor com objetos que eu já tinha criado antes, que são ímpar 1, ímpar 2 e ímpar 3. Aí ele criou esse vetor, aconteceu naturalmente. O que acontece se eu tivesse criado o ímpar 4? Se eu tivesse colocado aqui o ímpar 4. Aí eu vou abrir o chat para vocês. Retornou um erro. Qual é a razão desse erro?
Jogue suas hipóteses. Enquanto eu vejo outra coisa aqui. Ímpar 4, quer dizer, não existe um ímpar 4. O ímpar 4 é um nome que não existe nenhum valor associado a ele, porque a gente nunca criou esse objeto. Então, o ímpar 4 não existe, por isso que ele retorna esse erro, mas legal a intuição de vocês. Algumas outras funções. O round, ele não vai funcionar não está alocado na memória. Também, é uma outra explicação. Não está alocado na memória. Também está certo. O round, obviamente, nesse vetor que eu estava trabalhando com eles, ele não vai fazer nada, porque esses números já são inteiros. Só que o que faz sentido é você usar o número decimal. E aí, uma coisa que vocês poderiam entrar em dúvida. O R foi criado por americanos, na verdade, neozelandeses, que usam o mesmo sistema dos americanos. Então, decimal não é vírgula para eles, é ponto. Isso significa que se eu escrever 3,6, aqui eu estou escrevendo um decimal, 3,6. E aí, ao usar a função de round, ele vai arredondar esse 3,6 para o inteiro mais próximo. Tem algumas outras funções também, como, por exemplo, min, que é simplesmente média. Então, a min vai retornar a média de todos aqueles elementos do meu vetor. A 3, se você pegar todos aqueles números e somar e dividir por 3, vai dar 3, que é justamente a média. Tem algumas outras funções que eu coloquei aqui, como SD. O SD é Standard Deviation, que é o desvio padrão. Se a função não funcionou, o que significa não funcionar? Os passos. Pedro. Não reconhece o ímpar. Talvez não reconheça o ímpar porque você não executou a linha que cria o objeto chamado ímpar. Então, deve ter isso que aconteceu. Então, a gente pode voltar aqui na linha onde cria o ímpar, você roda Ctrl Enter, e aí ele vai criar um objeto chamado ímpar. E aí você faz todas essas operações de novo. SD significa Standard Deviation, um conceito de estatística. Se chama desvio padrão. É uma média que é um... Infelizmente, a gente não vai conseguir entrar... Eu queria muito que conseguisse entrar em conceito de estatística aqui, mas não vai dar. O conceito você conhece, não conhecia a sigla. Beleza. SD significa desvio padrão. É uma medida de o quão longe da média o número está. Como se fosse isso. Alguns estatísticos iriam me xingar por essa explicação. Esse vetor aqui, ímpar, ele está um pouco pequeno. Vou adicionar alguns elementos a ele, para usar algumas funções bem úteis, que são ímpar... Vamos usar pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Legal. O round tem como definir a quantidade de casas. Boa pergunta, porque isso vai me dar oportunidade para explicar como que você consulta a documentação de uma função. A gente está usando, vocês estão vendo funções apenas meio que confiando no que eu estou falando. Tipo, e vocês podem confiar no que eu estou falando. Mas, caso vocês encontrem, a gente vai fazer isso muito hoje, alguma função que vocês não conheçam, a maneira correta de você entender como a função funciona, perdão pela cacofonia, é consultando a documentação dela. Documentação nada mais é do que um manual criado pelo próprio autor da função, o cara que escreveu o código da função, explicando como que ela deve ser usada. A maneira como a gente faz isso é simplesmente escrevendo uma interrogação e o nome da função. Então, a sua pergunta foi sobre round. Tem como modificar a minha função round para escolher o número de caracteres decimais? Tem. Como? Não sei. Vou olhar na documentação dela. Então, eu digito interrogação, round, e aí, da mesma maneira como eu executo o código, vou executar esse código. Então, eu vou dar um Ctrl Enter aqui, e ele já vai abrir para mim a janela de documentação. Então, vai ter aqui algumas perguntas sobre
Pergunta não, perdão, vai ter algumas coisas explicando sobre como o que a função faz e tal. E aqui, logo embaixo, isso tudo vocês podem ignorar por enquanto, vai ter aqui, round x, vírgula, quantidade de dígitos. E aqui, em quantidade de dígitos, que você especifica quantos casas decimais você quer usar. Então, como é que a gente usa isso a nosso favor, por exemplo? Da mesma maneira como o que ele explica aqui, esse x é o vetor numérico que eu quero arredondar. Então, esse dígitos é a quantidade de dígitos que eu quero. Então, se eu usar a função round, para esse mesmo número aqui, 3.666, número do capítulo. Se eu usar essa função round sem nenhum argumento, o que ela vai fazer é, essa função chamada round, ela possui dois argumentos. Argumentos é como se fossem os inputs da função. É o que ele vai receber como input, como informação. Que são esses aqui. O x e a quantidade de dígitos. O x é aquilo que você quer arredondar. E a quantidade de dígitos é quantas casas decimais você quer que arredonde. Na verdade, quantas casas decimais você quer que tenha resultado final, né? Então, como você especificou o x, você especificou quem você quer que seja arredondado, mas você não especificou esse daqui, a gente não colocou nada aqui. A gente deixou o valor padrão. E, por padrão, ele arredonda para 0. Eu posso mudar esse valor padrão, simplesmente substituir. Onde teria o dígitos aqui, eu posso escrever aqui um número. Daí, esse valor aqui vai passar a ser como se fosse um input desse argumento aqui, desse parâmetro chamado dígitos. Então, agora ele vai manter apenas 3 casas decimais no meu resultado. Então, é assim que a gente consulta a documentação de uma função e aprende mais sobre como ela funciona. Já vimos a parte da função. Vou falar, então, um pouco sobre pacotes com R. A gente tem usado funções como essas de soma, desculpa, faltou falar algumas coisas importantes, essas aqui que eu deixei para falar depois. Median, para quem não sabe, é mediana, né? É um conceito um pouco diferente de média. Summary vai ser uma função que vai retornar algumas informações legais sobre o meu vetor. Deixa aqui. Ao usar a função summary, uma coisa importante, tá? Vocês viram que eu comecei a digitar com letra maiúscula, porque o caps lock estava ligado. Aí depois eu voltei, apaguei e comecei a escrever com letra minúscula. Eu fiz isso porque, se eu tivesse escrito esse nome de função com letra maiúscula, ia dar um erro. Porque no R, letra maiúscula e letra minúscula são coisas diferentes. São informações diferentes, em termos de programação, são bytes diferentes. Então, S maiúsculo e S maiúsculo e S minúsculo são coisas diferentes. Em termos de programação, a gente chama isso de case sensitive. Então, summary de pares vai me retornar isso daqui. Uma função só já me retornou um monte de coisa, que são o mínimo desse meu vetor. Então, qual é o mínimo vetor? É 0. O primeiro quartil, que é um conceito de estatística, que é uma coisa que, quando você pega um conjunto de elementos, conjunto de números, né, e coloca eles em ordem crescente, o primeiro quartil é aquele que é maior do que 25% dos primeiros números e menor que o restante 75% dos primeiros números. Mediana é o mesmo conceito, só que é para 50%. Então, mediana é aquele número que divide no meio. Então, 50% está abaixo da mediana e 50% está acima da mediana, naquele vetor. Terceiro quartil, que é 75%, e o valor máximo. Então, essa função summary me retorna todas essas coisas sobre o meu vetor. O que mais eu tinha colocado aqui? Quantile retorna essas mesmas informações, na real. Então, são diferentes funções que retornam informações muito parecidas. Tem aqui quantile, pares. Então, mesma coisa, na verdade. A diferença é que essa função quantile não retorna média. A summary retorna a mediana e a média, que não sempre vão ser as mesmas. Outra função que eu coloquei aqui. Unique, nesse caso, ela não vai funcionar, porque a unique, ela retorna quais são os valores únicos que existem naquele vetor. No caso, não tem valor repetido.
Mas, se, por exemplo, se eu tivesse um outro vetor aqui, 3, eu defini um vetor não em nenhum lugar, né? Porque eu só quero mostrar o código da função init. Aí, a função init me retornaria 3. Ele recebeu 3 e me retornou 3, que são os números únicos que estão nele. E a função length, que retorna a função de quantile. A função de quantile, ela retornar os quantis do seu vetor numérico. Você vai ter um conjunto de elementos numéricos, um conjunto de números, e você quer entender como que é a distribuição deles. Você quer entender qual é, tipo... Sabe um conceito que em mediana é muito usado? É distribuição salarial. Olha, um detalhe muito interessante. Digamos que eu fiz uma pesquisa numa empresa que tem 10 funcionários e o presidente da empresa. Eu quero entender qual é a distribuição salarial dela. Geralmente, a gente se refere a isso como média. Então, qual é a média salarial daquela empresa? Que você, estou interessado em trabalhar naquela empresa. Eu recebi a proposta de trabalho. Aí eles me pedem para passar uma pretensão salarial. Aí eu pergunto, mas para eu passar uma pretensão salarial, eu preciso entender como que é a média do salário aí na sua empresa, para eu saber se faz sentido eu passar esse valor ou não. Então, digamos que eu vou criar aqui um vetor de salários. Eu vou criar um vetor com 10 elementos, tá? Vou falar aqui, é uma empresa de baixa renda. Quer dizer, uma empresa em que pessoas são de baixa renda. Então, são salários de R$1.000, 1.200, 900, talvez seja abaixo do mínimo, mas vamos ignorar isso por enquanto. 500, esse cara subiu um pouquinho, 1.000 também, 1.100, 1.000 de novo, 1.100. Vai ter quantos aqui? Deixa eu colocar isso daqui. Então, tem esses funcionários, todos aqui é funcionário de empresa. Eu estou criando o vetor de salário de empresa. Só que faltou o presidente. O presidente é um cara ganancioso, e enquanto ele paga só esses salários pequenos para os seus funcionários, ele tem não é bem um salário, né, porque o presidente não tem salário, mas ele tem uma renda de, vai lá, R$30.000. Então, esses são os salários da empresa. E aí, eu respondendo a pergunta, qual que é o salário médio dessa empresa? Faz sentido usar a média aqui? O que vai acontecer? A média desse vetor de salários vai me retornar R$4.700. Aí eu posso dizer assim, legal, essa empresa paga um salário médio de 4.700, então eu posso passar uma pretensão de, sei lá, 5.000, talvez eles me deem, vai ficar um pouco acima da média, mas eu confio no meu taco, eu vou passar uma pretensão para eles de 5.000. Faz sentido usar, aí me falem vocês, faz sentido usar esse número como referência de salário médio na empresa? Hora de vocês falarem. Não, por que não? Não na resposta, como diria minha mãe. Eu costumo responder não para ela também. Aí ela falava não na resposta. Por que não, né? Por que não na resposta? Porque o salário médio puxa a média para cima. Sim, é isso mesmo. A média é não, média ponderada não. Média ponderada não entraria aqui não. Média é um conceito estatístico que busca resumir um conjunto de informações em apenas um. Então, eu resumi um conjunto de valores, que são salários de empresa, em apenas um, que é a média. O problema é que ele é muito influenciável por valores extremos, que foi o que aconteceu aqui. À medida que eu introduzi o valor extremo, nesse meu vetor, ele foi fortemente influenciado. Então, não faz sentido usar a média aqui. É por isso que a gente usa um conceito chamado mediana, que é median salários. Então, eu tenho que 50% de todas as pessoas que trabalham na empresa recebem até 1.050 de salário. Então, já é uma informação que é muito mais realista a esse cenário aqui. Só que ainda não é, eu diria que isso aqui não é o mais essencial, porque, beleza, digamos que 50% recebe isso, mas e os 50% acima? Eu não tenho nenhuma informação sobre isso. A mediana não me informa isso. Ela só me informa que está abaixo, mas ela não me informa que está acima.
Então, para isso que a gente estuda os quantis. O quantile, salários, vai me retornar isso daí. Então, eu tenho que 50% das pessoas recebem até 1.050 e 75% das pessoas recebem até 1.275. Então, aí eu já tenho uma informação mais acurada do que está acontecendo aqui na empresa. Então, realmente, provavelmente, são pouquíssimas as pessoas que recebem esse valor aqui de 30 mil. Provavelmente são uma ou duas pessoas que estão puxando essa informação para cima. Então, é isso que um quantile faz. O pool padrão, ele retorna esses quantis, de 0, 25, 50, 75 e 100%, mas a gente consegue modificar essa função quantile para retornar algum outro quantile. Por exemplo, digamos que eu quero o quantile, mas não é quantile que se fala nesse caso, é percentil. Eu quero o percentil de 90%. Então, aqui, eu posso modificar o segundo argumento, que justamente é esse percentil. Se eu não coloco nada em função quantile, ela vai retornar esses 5 elementos. 0, 25, 50, 75 e 100%. Mas eu posso retornar, por exemplo, só o de 90%. Aliás, vai retornar aqui 90% ganha abaixo de 10.050. Tá? Aí, como o problema também do quantil também é um problema, né? Que, na verdade, a quantidade de elementos que tem aqui é ímpar. É par. Então, eu não tenho nenhum número entre 1.100 e 30 mil. Então, o que ele fez foi... não foi tirar a média, foi alguma outra conta que ele fez. Eu não lembro exatamente qual conta, mas é como se fosse uma aproximação entre 1.100 e 30 mil. Mas é assim que se usa. Então, a gente tem usado aqui... faltou usar uma outra função, que é length, que ela retorna para o comprimento do meu vetor. Salários tem 8 elementos dentro daquele vetor. Então, tudo isso daqui são funções que pertencem ao próprio R. Acontece que o R é uma linguagem de código aberto, é uma linguagem gratuita de código aberto, é o que a gente chama de open source. Isso quer dizer que outras pessoas, à medida que elas vão conhecendo mais sobre o R, estudando o R mais a fundo, de forma mais avançada, elas vão percebendo algumas deficiências ou fraquezas, ou talvez alguns recursos que a linguagem deveria ter, mas não tem. Então, o que elas fazem elas criam novas funções. Eu posso criar uma função para agilizar algo no R, para automatizar algum procedimento, ou então para evitar alguma coisa que eu faço muita repetição, e aí eu crio uma função. A partir do momento que você cria muitas funções, faz sentido você colocar elas dentro de uma coisa que a gente chama de pacote. Então, no R, pacote nada mais é. A definição exata a definição não é exatamente essa, mas pacote é como se fosse um conjunto de funções. É como você pode compartilhar o código dessas funções comigo para que eu possa usar suas funções. Então, até o momento, a gente não estava usando nenhum pacote, a gente estava usando o próprio R, mas o R não ficou mundialmente popular, não foi por causa dessas funcionalidades que eu estou mostrando, foi por causa de funcionalidades que a gente vai passar a ver a partir de agora, que são funcionalidades de você ler arquivos de dados, você filtrar linhas, agrupar dados, fazer gráficos, acho que não vai dar para fazer gráfico hoje, infelizmente. Só que tudo isso não é possível usando apenas o R, apenas essas funções básicas. É possível? Mas daria muito trabalho. Então, o que as pessoas benevolentes fazem é criar pacotes e disponibilizar isso gratuitamente para a internet. Eu mesmo sou criador de 4 pacotes do R, não vou falar sobre isso aqui. Mas oficialmente existem 12 mil pacotes no repositório oficial de pacotes do R, que é o CRAN, que é o que eu coloquei aqui. Se vocês digitarem no Google CRAN, vocês vão abrir a página do UR, que inclusive deve ter sido a mesma que vocês usaram para baixar o UR, então é o site, digamos assim, oficial do R. E dentro desses 12 mil, vocês precisam saber todos? Não. Só um deles já vai te ajudar bastante, que é um pacote chamado Tidyverse. Tidyverse foi um pacote que, na verdade, é uma suíte de pacotes, é um pacote que engloba vários pacotes diferentes, todos voltados à questão de ciência de dados.
Eu vou compartilhar com vocês um link, é meio difícil compartilhar telas de janelas distintas aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês um link de uma imagem que é sobre o workflow de ciência de dados. Nessa imagem, que está dentro do livro, logo no primeiro capítulo, vocês vão ver o workflow de ciência de dados, que basicamente ela fala sobre qual é o ciclo de um projeto de análise de ciência de dados. Basicamente, todo projeto vai seguir esse ciclo, que é importação de dados, aí vem a parte do TIDE, que é como se fosse arrumar os seus dados, fazer as devidas limpezas, transformações, enfim. Daí você vai fazer algumas transformações de dados, você vai criar colunas, você vai criar novas variáveis, você vai puxar dados externos, você vai visualizar esses dados por meio de gráficos, você vai modelar para entender algumas relações intrínsecas nos dados que você não consiga detectar apenas por gráficos e outros resultados, e você vai comunicar os seus resultados. No curso de 32 horas, a gente fala sobre todos esses pontos, a gente fala sobre todo esse fluxo, no de 32 horas. Hoje, em 3 horas, se eu conseguir, a gente vai conseguir falar até de transform, que é como você transformar dados. Visualizar, eu tinha a intenção, eu tenho no roteiro, mas não sei se vai rolar. Acho que não. Mas fica para uma, sei lá, outra oportunidade. E aí, o que eu estou falando disso porque o pacote Tidyverse serve justamente para eu fazer todas essas tarefas. O pacote Tidyverse, por si só, fornece todas as ferramentas. A aula de hoje vai ser 3 horas, tá? Vai ter às 5 horas. Vai ter às 5 horas. O pacote Tidyverse, ele tem ferramentas para fazer todas essas etapas. Tirando a modelagem faz com outros pacotes, mas todas as etapas vai para o Tidyverse. Então, o site do Tidyverse é esse daqui, tidyverse.org.br. Aqui na vocês. Esse é o site do Tidyverse, é um site super legal, tem blog posts, tem referências legais, tem documentação dos pacotes, e a gente vai, então, trazer o Tidyverse para o nosso R. A gente vai instalar o Tidyverse no nosso computador. Ele não está instalado por padrão ainda, você precisa instalar ele para o R. Então, a maneira como você faz isso vocês vão vir aqui no console, tá? Eu estou usando o R aqui, e vocês vão digitar aqui uma função no R, que é para instalar pacotes, chamado install.packages, e aqui dentro eu coloco o Tidyverse, que é o nome do meu pacote. Só tomar cuidado um pouco, tá, com erros de digitação. Eu vou até copiar e colar esse código para vocês. Mas só tomar cuidado, eu não vou executar esse código, porque eu já estou com o Tidyverse instalado aqui, na real, ele demora um pouquinho para instalar. Então, eu não vou rodar esse código no meu computador. E tem uma razão também, né? O meu computador por ser Linux, geralmente, instalação de pacote demora um pouquinho mais no Linux. É um dos poucos contras que o Linux tem em relação ao Windows. Instalação de pacote leva um pouquinho mais tempo. Então, eu não vou rodar isso daqui, mas eu espero que vocês rodem esse código, é obrigatório, sem isso eu não tenho o restante da aula. Vocês vão rodar esse código e podem ir rodando aí. Ao final disso, vocês vão escrever um comando assim, library Tidyverse. O que esse pacote faz, o que essa função library faz é importar o pacote para o seu ambiente no R. Ao fazer isso, todas as funções que fazem parte desse pacote vão estar disponíveis para você usar. Você primeiro usa o install.packages para instalar, para baixar o pacote para o seu computador, e agora você precisa fazer com que esse pacote seja disponível para você usar dentro do seu ambiente no R. Então, você usa a função library Tidyverse. Ele vai trazer algumas informações, vocês não precisam se preocupar com isso no momento, mas ele vai dizer aqui que... Ele não diz, né? Ele não chega a falar, mas ele está mostrando que o pacote foi carregado com sucesso. Então, todo mundo, literalmente todo mundo, precisa ter esse mesmo resultado que eu estou vendo aqui. Tá? Então, eu vou dar um tempo para vocês baixarem o pacote.
Vou dar alguns minutos e aí eu continuo. Mas é muito importante que todo mundo faça isso. Feito, maravilha. Vou dar mais alguns segundos. Tudo certo. Consegui com Tidyverse, mas não com o CRAN. Não, o CRAN não é um pacote, o CRAN é só um repositório. O CRAN não é um pacote, você não precisa instalar esse pacote chamado CRAN, porque, na verdade, esse pacote não existe, né? É só o pacote Tidyverse que você precisa instalar. Está instalando. Tá. É o seguinte, essa plataforma aqui, essa plataforma aqui, deixa eu ver. Tá, o que eu acho que está acontecendo é que você já tinha carregado algum outro pacote e você instalou um pacote novo. Você vai precisar reiniciar a sua estação do R. Você pode fazer isso fechando e abrindo o seu RStudio. Mas você também pode fazer usando o Atalho, que é... Atalho não, aliás, no menu aqui. File... cadê? Ué, cadê? Ctrl-Shift F10. O Jesus Lidiano, você tem que dar Ctrl-Shift F10, porque você vai reiniciar a sua estação do R. Vou fazer isso daqui, Ctrl-Shift F10. F10... F10. Vai reiniciar a sessão do R, e aí você vai executar de novo esse código de instalar o pacote. Você usa Linux também, né? Windows. Geralmente esse problema não dá em Windows não, mas tudo bem. Acontece, mas realmente é isso. Quando você instala um pacote, você já estava com algum outro pacote carregado, isso pode dar problema. Segue aí que está demorando aqui. É o seguinte, vocês estão vendo que tem um ícone embaixo da minha tela, onde está compartilhando a minha tela, vocês estão vendo que tem um ícone chamado Sessão 2 da aula, certo? Porque essa aula está dividida em duas sessões. É um recurso dessa plataforma que a gente está usando. Então, a sessão 1, ela vai acabar daqui a poucos minutos. Tem algum comando para reiniciar? Tem. Você pode fechar e abrir um RStudio novo. Eu não conheço esse comando que faz isso, não. Então, é só ou via atalho atalho no teclado, ou via fechando o RStudio e abrindo novamente. Então, voltando a falar, vocês estão vendo que tem um ícone verde chamado Sessão 2 da aula. É que essa aula está separada em duas sessões. Uma que foi aqui até as 4 horas, vai acabar daqui a pouquinho, e outra que vai até as 5. Então, eu preciso que, por favor, vocês cliquem nesse ícone Sessão 2 da aula para que a gente possa passar para o restante da aula, tá? Então, por favor, cliquem nesse ícone aí, Sessão 2 da aula, só clique nisso, por favor. Eu vou clicar aqui, e ao clicar na sessão 2 da aula, você vai sair dessa sessão atual. Então, eu vou clicar aqui, vocês não vão me ouvir mais, só na próxima sessão. Tá bom? Estou passando aqui.